Muito bom dia, lembrando sempre, um ponto de vista apenas a vista, único ponto e não uma verdade. Ontem eu vi um vídeo muito interessante, que eu vou linkar para quem quiser ver, que é uma coisa mais aprofundada sobre esquerda, a Greta, e etc, etc. E aí eu bati um papo hoje de manhã com um amigo meu. Ele me fez uma pergunta querendo saber o que faz com que pessoas inteligentíssimos se deixam levar por uma manipulação de massas a respeito do aquecimento global, por exemplo. A gente pode ver nesse vídeo, ontem foi dito que muitos cientistas retiraram seu apoio quando viram como que estava sendo usado de maneira manipulativa todos esses dados. Eu tenho 53 anos, eu cresci na Suíça, e quando eu era garoto, teve uma situação muito parecida. Na Europa se falava o tempo todo sobre a poluição e sobre uma chuva ácida que estava acabando com as florestas. Se pintava cenários que ia ter desertos ao invés de florestas dentro da Europa, ou seja, apavoraram. E começaram a instalar catalisadores nos carros, ou seja, interesse obscuso para ganhar dinheiro. Essa taxação de carbono, sobre carbono, é uma coisa que também serve para confiscar teu dinheiro. Isso é só quem não se estudou um pouquinho esse assunto não vai compreender do que eu estou falando. Por exemplo, um voo para a África no ano passado, eu paguei $50 de taxação de carbono. Algumas companhias aéreas já estão comprando isso, ou seja, um confisco do dinheiro. Porque o que é feito com esse dinheiro? Sabe? É que nem CPMF, a saúde não foi consertada. Então, interessante que ele me perguntou como que as pessoas embarcavam nessa. E eu falei para ele, expliquei uma coisa que eu aprendi na psicologia. Eu faço um curso livre de psicologia já há alguns anos. O ser humano ele tem 3 camadas de cérebro. O primeiro é o cérebro reptiliano, o segundo é o mamífero inferiores e o terceiro é o neocórtex, que só o ser humano tem. Isso nos distingue dos animais. Só que o cérebro reptiliano ele é responsável pela sobrevivência e pela reprodução. E esse cérebro, uma vez ativado, ele toma conta sobre os outros cérebros. Ou seja, quando eu te faço acreditar que tua existência seja ameaçada, você vai ter reações que podem ser extremamente primitivos, porque você se sente ameaçado. E essa ameaça pode ser sentida em vários níveis, por exemplo, emprego, material, relacionamento, ou então o teu pensamento. A pessoa questiona teu pensamento e você inconscientemente interpreta isso como uma ameaça à tua existência. Então você desliga às vezes. E esse cérebro ele pode ser ativado artificialmente, e aí você pode manipular as pessoas. Há milhares de anos a gente vive esses sistemas, e não importa se for religioso, político ou ditatorial, que somente tem uma única finalidade, que vem sendo mascarado pelos líderes. Pouco importa se são políticos ou religiosos. Eles
querem manter os indivíduos longe da sua verdade, distante de si mesmo, da tua própria verdade. E então, uma vez ativado o cérebro reptiliano, a única coisa que importa é a sobrevivência. E aquelas pessoas, por isso que eu acho que a esquerda se torna tão hipócrita, porque se dizem amor, emoção, preocupado com os pobres e não sei o que, eles sequestraram essas ideias e acham que só eles podem dar solução para isso. E quem faz isso nega a própria existência, porque todos nós temos cérebro reptiliano, não importa se você é esquerda, direita, se você... Todos. E uma vez ativado esse cérebro, ele sempre vai se sobrepor sobre os outros. Então, por exemplo, o que está sendo feito com a Greta é uma menina que ela mesma já se reconheceu com muitos problemas, distúrbios alimentares, e quem entende um pouquinho de psicologia sabe que distúrbios alimentares, bulimia, anorexia, são muito mais profundos, muito mais, não é só a comida, são traumas psicológicos graves e de difícil trato. Então, ao se usar essa menina, a esquerda cria uma ídola, só que está sendo usado de maneira asquerosa. E o fim dessa menina vai ser muito trágico, quando deixarem cair ela feito uma batata podre. Porque é um abuso que se comete com ela. E ela... você fortalece ela nas suas noias. Eu acredito que ela encontrou um sentido de vida, se acha uma capacidade, sendo que tem vários vídeos que você pode ver que ela é totalmente perdida no improviso. Quando não dá um papel para ela ler, ela fica perdida. Então ela não é nenhuma expert. E estão usando ela de maneira asquerosa. E a esquerda encontrou no ambientalismo uma coisa que quem diz assim, quem se põe praticamente contra, você não acredita no aquecimento global, e o que é questionado por pessoas como eu é a informação de que o homem está causando isso. Eu, sinceramente, pode influenciar, talvez influencie um pouco. E uma coisa que eu te digo, não estou dizendo que a gente não deve continuar vivendo, agredindo o planeta como estamos agredindo. Agora, interessante que todas essas pessoas que marcham, que fazem protesto, que adotam esse radicalismo ambiental, pergunta se ela está cumprindo a regra, a RIST, o que ela está querendo impor nos outros. Ela está diminuindo o consumo de energia, ou uma dessas pessoas que fica desesperado se a bateria do celular acabar, sabe? Que quer um novo iPhone, última versão, ou está reduzindo o teu consumo. Essas são questões. É muito interessante que essas pessoas elas querem consertar o mundo e não arrumam nem o próprio quarto. E isso, de uma certa forma, para camuflar justamente tantas coisas que elas têm dentro delas que não estão bem resolvidos, e aí você aponta para fora, que aí você não tem que olhar para dentro. E quando se fala hoje de esquerda e de direita, é porque a esquerda ela é um sinônimo de coletivismo. Você vê que eles atacam em grupos, você vê que eles se juntam e eles acham que todos têm que ser praticamente iguais.
no seu pensamento. E é interessante, você pode ver, por exemplo, o Diego Hipólito é atacado por ter tirado uma foto com Bolsonaro, aí ele deixa de ser gay, defensável. E uma mulher que recebe uma cusparada da cara do Zé de Abreu, ela deixa de ser uma mulher defensável pelo feminismo. O negro que não adota as defesas que a esquerda tanto prega, por exemplo, Hélio Bolsonaro, Fernando Holliday, eles deixam de ser negros da esquerda defensáveis. Aí eles podem ser atacados e podem ser achincalhados. Eles não fazem mais parte da patota. Por quê? Então isso prova que não é cor de pele, não é sexo e não é pelo fato de ser mulher. É pelo que merece a defesa. Merece a defesa quando está junto com as mesmas ideias, e merece ser atacado quando vai para a direita, simpatiza com ideias que são mais para a direita. E é muito triste de ver isso, porque aí do outro lado é fácil de desmascarar esses movimentos justamente por causa disso. Essa hipocrisia fica muito nítida quando você analisa que o que importa, na verdade, não é o homossexual, nem o negro, nem a mulher. Esses grupos estão sendo usados para jogar uns contra os outros. E se você financia, como o George Soros faz, grupos radicais que estimulam e que fazem uma disseminação de discórdia e de radicalismo até, você é um prato feito. É um prato feito. E hoje, a esquerda, a única coisa que ela realmente tem de concreto na mão é a questão do aquecimento global. E quando você vê de quem parte essa disseminação dessas ideias, você, no mínimo, deveria estar desconfiado. E as florestas na Suíça, para finalizar, sabe o que acontecia? Elas estão passando por um processo de renovação. Elas estão velhas demais, então dava a ideia que estavam morrendo. Não, as florestas estavam se renovando. E ficaram anos e anos e anos batendo na imprensa, dizendo que, pintando cenários horrorosos. Então, isso que a gente vê hoje, nós que somos mais velhos, vivemos isso já no passado. Então, você que é jovem, talvez vou te tranquilizar de que isso é uma reedição de uma coisa que já existiu. E se você embarca nesse terrorismo mental que estão tentando fazer contigo, ativando o teu cérebro reptiliano, que é responsável pela existência, você vai entrar num pavor, e justamente isso que eles querem. Eles usam o teu medo para te manipular. Grande abraço.